Se você se interessa por fonética e fonologia, já deve ter se deparado por aí com termos como líquidas, obstruentes, soantes ou sonorantes e coisas assim. Mas o que essas palavras significam exatamente em fonética e fonologia? Me acompanha nesse vídeo que a gente vai falar um pouco desses termos e depois discutir a chamada escala de sonoridade. Vamos começar falando sobre as líquidas. A gente pode definir líquidas basicamente como consoantes do tipo L e R. Como assim? O que isso exatamente quer dizer? A gente poderia dizer que elas são consoantes vibrantes, taps e aproximantes que não são semivogais, ou seja, que não são consoantes que possuem um equivalente entre as vogais, como I e U. O que torna esses sons de R e L parecidos é a forma como eles funcionam dentro de uma língua. Eles geralmente são os sons de ocorrência mais flexível em encontros consonantais. Eles são diretamente ligados à fonotática da língua. Se você não sabe o que é fonotática, já se inscreve no canal que logo sai um vídeo sobre isso. Para entender a flexibilidade de L e R, pense no português mesmo. Essas duas consoantes podem se combinar de maneiras diferentes com um número muito maior de consoantes que qualquer outra consoante. Agora vamos falar das obstruentes. Esse é um termo muito mais fácil de definir. Elas são sons causados por uma constrição estreita o bastante para que a passagem de ar cause fricção ou seja completamente interrompida. Ou seja, elas obstruem a passagem de ar. Por causa dessa obstrução, uma fonte acústica é criada exatamente no ponto de articulação, e isso é claramente perceptível como um chiado ou estouro. Mesmo quando essas consoantes são surdas, elas produzem um som bem marcado no lugar de articulação. As obstruentes são formadas por consoantes oclusivas, como pá, tá, cá, africadas, como tsa, tchá, e fricativas, como fá, sá, chá, rá. Perceba que você consegue notar bem o som delas mesmo sem voz. P, 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 k, 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 s, 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 sh, 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 ts, ts, ts. Em oposição às obstruentes, temos as soantes ou sonorantes. Esses sons são causados por uma constrição que permite a passagem livre do ar sem fricção ou bloqueio. Como consequência, o ponto de articulação não é uma fonte acústica bem marcada, de forma que a sua percepção ocorre principalmente pela voz sendo modificada pelo formato do trato vocal. Assim, elas são praticamente sempre sonoras. As soantes incluem consoantes nasais, como as vibrantes, como r. As aproximantes, como I, U, e as vogais também, como A, I, U. Como as soantes não têm o ponto de articulação com uma fonte acústica bem marcada, elas são muito difíceis de perceber quando surdas, pois aí eliminamos qualquer ponto de produção marcada de som. Com base nesses aspectos da produção de um fone, como o quão fechado está o trato vocal e se as pregas vocais estão vibrando ou não, a gente pode organizar todos os fonemas numa escala de sonoridade. A gente pode definir sonoridade como o grau de ressonância de um fone, ou seja, o quão a produção do fone vibra partículas de ar. Fonemas com maior sonoridade são mais difíceis de serem mascarados por ruídos do ambiente, ou seja, você consegue entendê-los melhor mesmo se o ambiente estiver barulhento. A gente pode organizar a escala de sonoridade como variando de 1 a 17, com 1 sendo os fones de menor sonoridade e 17 os de maior sonoridade. No ponto de maior sonoridade temos as vogais, com valores variando de 17 a 13. Em seguida temos as semivogais, que aqui se refere às aproximantes, como ya, wa, que possuem correspondentes vocálicos. Elas possuem o valor de 12. Depois, variando de 11 a 8, temos as líquidas. Com valor de 7, temos as nasais. E em seguida chegamos às obstruentes, com obstruentes sonoras variando de 6 a 4,
e obstruentes surdas de 3 a 1. Agora vamos destrinchar esses grupos com mais de um valor. O valor de 17 de mais alta sonoridade é atribuído às vogais abertas, como a, pronunciadas com a boca bem aberta e as pregas vocais vibrando, elas conseguem ressoar bastante. A seguir, quanto mais estreito o trato vocal, menor a sonoridade das vogais. Assim, com o valor de 16, temos vogais médias periféricas, ou seja, pronunciadas na metade da altura da boca, mas mais para frente ou mais para o fundo, não no meio. Isso inclui vogais como E, O, E, O. A língua se ergue um pouco apenas na frente ou apenas no fundo, então parte da cavidade oral ainda está bem aberta. Depois, com o valor de 15, a gente tem as vogais fechadas periféricas como I, U, onde o trato vocal fecha ainda mais, mas ainda existe uma abertura razoável na frente ou atrás da cavidade oral. Com o valor de 14, temos as vogais médias centrais, onde toda a língua é erguida até mais ou menos a metade da altura da boca. Isso inclui sons como E com o valor de 13, o mais baixo para as vogais, a gente tem as vogais médias fechadas, como onde a boca está o mais fechada possível para a pronúncia de uma vogal. Agora destrinchemos as líquidas. Com valor de 11 temos aproximantes centrais, como Com valor de 10 temos os taps e flaps, como r. 9 fica para as aproximantes laterais, como i. 8 para as vibrantes, como r. Nesse grupo é um pouco mais complicado explicar foneticamente o que torna um mais sonoro que o outro. Isso é melhor definido com bases fonológicas, sobre como as línguas costumam usar esses sons. A gente vai ver isso melhor no vídeo sobre fonotática que vai chegar em breve. Dentro das obstruentes, as sonoras vêm com sonoridade maior por motivos óbvios, né? A vibração das pregas vocais aumenta a ressonância. E dentro dos tipos de obstruentes, as fricativas ressoam melhor que as oclusivas. Então a gente vai ter fricativas sonoras com valor de 6, africadas sonoras com valor de 5 e oclusivas sonoras com valor de 4. E a mesma sequência vai se repetir entre as obstruentes surdas, com valor de 3 atribuído para as fricativas, 2 para as africadas e 1 para as oclusivas. Essa escala se baseia, é claro, na pressuposição de que todas as soantes são sonoras. Como eu comentei antes, o fato de as soantes não produzirem turbulência suficiente na passagem de ar, elas dependem muito da vibração das pregas vocais para ressoarem. Assim, se a gente fosse incluir soantes surdas nessa escala, imagino que elas estariam abaixo das oclusivas surdas e teriam provavelmente um valor de 0. Essa escala de sonoridade afeta diversos aspectos da língua, os principais deles sendo a fonotática e alterações fonéticas que ocorrem durante a evolução de uma língua. Esses dois temas vão ser abordados em vídeos futuros, então se inscreve no canal e ativa as notificações, vai? No comecinho de 2023 chegam esses dois temas aqui. E se você quer que esse canal siga trazendo conteúdo, o que acha de fazer uma doação para apoiá-lo? Você pode fazer isso via Pix ou PayPal. Qualquer realzinho já é muito importante. Não tem como ajudar financeiramente? Pelo menos deixa o seu like então e compartilhe esse vídeo, que isso também já ajuda bastante. E me segue também lá no Instagram. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!